Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br. 9h45, de volta aqui com o CBN Campinas para fazer sempre uma provocação e trazer também reflexão para os nossos ouvintes. Nós estamos na Semana do Consumidor, uma semana que é para trazer um pouco mais de consciência sobre o nosso comportamento. Você é daqueles organizado que compra só o que realmente precisa, dentro, né, do orçamento mais planejado ou não? Você é daqueles que vai comprando. Vai com Deus. Seja, né, pela sua necessidade ou pelo seu desejo. A gente sabe que é uma dificuldade resistir, né, à compra de alguns produtos, né, que a gente tem o interesse. Mas você põe ali na ponta do lápis os custos, né, e se você vai ter condições realmente de quitar essa sua compra, não é? Que muitas vezes você faz em parcelados, né, a perder de vista, e aí não leva em consideração, ou até sabe da dificuldade, mas vai, né? Só vai. Dados do mapa da inadimplência da Serasa apontam que cresceu o percentual de jovens adultos endividados no Brasil em janeiro desse ano em relação ao mesmo período de anos anteriores. A faixa etária entre 41 e 60 anos é a que mais sentiu dificuldade em honrar os compromissos financeiros no início do ano. 35,1% dessa população está com contas a pagar. Esse 35% já foi atingido também no ano passado. Em 2023 eram 34,8%. Outra faixa que sente a mesma dificuldade é a de pessoas entre 26 e 40 anos, mantendo a média aí de 34% de pessoas endividadas no mês de janeiro, tanto 2025, 24 e 23. Os que têm mais de 60 anos representam 19% nessa situação, e os mais novos, até 25 anos, são os menos endividados. Porém, eles somam 11,8% da população. E aí a gente, claro, quer entender por que dessa situação, e não dá para buscar muitas justificativas externas, não, né? Porque a gente não tem controle sobre inflação, né? Sobre, às vezes, ganhar menos, né, do que gasta, do que realmente gasta. Nesse ponto até sim dá para poder se reorganizar, é uma série de fatores, né? Mas tem também algo que chama a atenção daquelas pessoas que comprometem parte da renda em busca de empréstimos, de financiamentos para coisas banais, digamos assim, até para apostas, né, em jogos, né? Virou uma febre realmente, mas isso tem comprometido o orçamento de muitas famílias. Então a gente convidou o coordenador da Fundação Procon, da regional aqui de Campinas, o Alair Cruz Júnior, para nos ajudar, trazer mais reflexão para esse dia. Bom dia, Alair. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas. Muito bom dia. Acabamos fazendo uma introdução grande aqui para chamar a atenção realmente dos nossos ouvintes, de alguma forma eles perceberem se eles estão nessa condição, né, ou conhece alguém, certamente, né, porque todo mundo assume alguma dívida. A questão é, tenho condições de pagar e tenho responsabilidade sobre isso, porque às vezes eu tenho até consciência, mas vou tocando a vida, né? Exatamente. O que nós temos percebido nos últimos anos é que existe hoje um acesso muito fácil ao crédito. Antigamente, para a gente ter um cartão de crédito, você tinha que ter uma determinada renda, devia de comprovar uma renda no banco, e hoje não precisa nada disso. A gente está falando aí de alguns anos atrás, um cheque especial, limite de cheque especial. Isso era para pessoas que tinham muito dinheiro, você tinha que fazer uma renda média mensal para obter, e hoje não. Hoje você abre uma conta, você já tem pelo menos um limite lá de R$1.000. Um cartão de crédito chega para você de uma forma muito fácil na sua casa. E a gente tem também um aspecto de marketing muito forte, levando o consumidor a adquirir bens até que não há necessidade. Então a gente tem aí dois fatores: o acesso muito fácil ao crédito e, é claro, o assédio do consumidor
a efetuar cada vez mais compras e até compras desnecessárias. Mas aí demonstra também uma imaturidade, né? De ser tentado pela publicidade, que seja, né? Porque a gente vê com os dados da inadimplência que é uma faixa mais madura, né? Que já tem, assim, a sua certa experiência de vida e que ainda assim fica enrolado. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós, aqui no Brasil, nós não estamos acostumados a ter uma aula de orientação financeira, ou se não, ensinar nossos filhos, educar nossos filhos como gastar dinheiro, a importância de ter dinheiro, a importância de você fazer uma economia para um caso de uma necessidade. Nós não temos esse hábito, é uma cultura do brasileiro. A cultura brasileira é mais você receber o dinheiro e você gastar o seu dinheiro, né? E você fica desprotegido depois com a necessidade. E o pior, o que a gente tem notado, é que gasta-se além do que possui. Então, o gasto é maior do que você arrecada, né? E o brasileiro acha que isso é normal, isso é comum, né? E não é. Isso leva ao superendividamento. A gente tem feito pesquisas, já não são apenas essas últimas pesquisas, mas nós temos trabalhado com superendividamento já há muitos anos e nós temos percebido que, de fato, o consumidor não tem educação financeira e, para ele acha que é habitual, é normal você entrar num cheque especial e pagar juros ao banco. E juros a gente sabe, hoje juros é no mínimo 10% ao mês. O brasileiro não tem essa consciência do que ele deixa para o banco. Ele deixa de ter alguma coisa na sua casa porque uma parcela do que ele ganha tem que deixar para o banco, como juros do financiamento que ele fez. E esse cenário é tão preocupante que já se tem no Brasil, né? A lei dos superendividados, porque aí a pessoa quer buscar seus direitos de alguma forma ou para renegociar dívidas também com alguns programas de incentivo. Exatamente. Hoje já está inserido a lei não é exatamente a lei, mas artigo de superendividamento no próprio Código de Defesa do Consumidor para tentar auxiliar o consumidor. Mas, na verdade, não é a lei que vai ajudar tanto. Seria mais uma educação, uma conscientização do consumidor do que ele ganha e quanto ele pode gastar para a casa dele e não em coisas desnecessárias. Então, a campanha nossa é mais de orientação, de conscientização, do que efetivamente composição dos débitos que ele tem no mercado. Uhum. E aí, só essa consciência é provocada quando realmente está ali sem noites dormidas, né? A preocupação porque vê que realmente não tem saída, não tem o que vender, né? De bens para poder quitar essas dívidas, né, Alair? Qual é a orientação que a gente pode dar para quem está nesse cenário? Sim, quando a pessoa está já endividada, ela precisa procurar imediatamente cortar a despesa, todas as despesas necessárias, ela precisa ter uma noção de onde está vindo essa dívida dela para que ela estanque essa dívida. Cancelar cartão de crédito, não usar mais limite do cheque especial, cancelar, usar uma conta simples, conta corrente simples, sem cheque especial, de forma alguma procurar fazer novos empréstimos, isso ela não pode fazer, e também uma avaliação de uma portabilidade da dívida dela. Às vezes ela está num banco que está cobrando determinado percentual de juros e um outro banco cobra uns juros um pouco menor. Então hoje existe essa portabilidade de dívidas. Então é uma opção também. Uma outra coisa que ela pode fazer, se o nome já estiver no Serasa, no SPC, nesses órgãos de proteção ao crédito, ela pode esperar um chamamento para composição de dívidas. Então, anualmente, 1 ou 2 vezes por ano, esses órgãos chamam as pessoas para tentar compor uma dívida e aí diminuir os juros. É uma forma também, mas nada mais importante do que ela ter consciência do que ela está fazendo com o seu dinheiro. Isso é uma condição assim única para ela. Ela precisa saber exatamente como gastar o dinheiro para não entrar nessas dívidas. E aí o ouvinte pergunta aqui, no caso de tentar negociar essa dívida, mas não ter uma negociação ou não ter um retorno da empresa que está devendo, o que ele deve fazer? Então, esse é o perigo, né? Ele, na verdade, está devendo, a empresa não quer, por hora, fazer um acordo e ele continua nessa dívida. Ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e tentar uma conciliação, mas veja bem, Sandra, é só uma tentativa, não é que nós não podemos impor alguma negociação.
Então, essa é a forma. Ele pode também, como eu falei, buscar o próprio órgão de proteção ao crédito, se estiver com o nome já inadimplente, para tentar também compor junto a esses órgãos. E são tentativas, né? Na verdade, ele está devendo para a empresa, né? E isso que é o ruim. Uhum. E para não chegar a esse ponto, né, de se formar mesmo a dívida, é ter tudo anotado e fazer um exercício diário mesmo para limitar esses gastos, Alair? Sim, sim, sim. É importante hoje, o que a gente costuma dizer nas nossas palestras, os pais começarem a orientar os filhos sobre a importância do dinheiro. Quando você já educa desde jovem, ele já tem uma noção do que é o dinheiro, uma noção do poder do dinheiro dele, e especialmente como poupar, como economizar, deixar numa aplicação financeira por causa de uma necessidade, né? O adulto, ele tem que ter esse orçamento doméstico que a gente chama. Então, o orçamento doméstico, o que é? Compor a dívida dele, ou tudo que entra na casa dele, então a renda familiar, e aí entra todo mundo, o eventual filho que esteja trabalhando, a esposa que está trabalhando, o cônjuge, né? E fazer a conta, né? O quanto está entrando e o quanto está saindo, né? E a partir daí você começar a ter um equilíbrio. Esse planejamento familiar parece que é uma coisa tão óbvia, mas quando a gente faz nossas palestras, normalmente eu pergunto quem faz de fato um orçamento familiar, coloca numa tabelinha no Excel quanto que gasta de luz, quanto gasta de água, quanto pode economizar, praticamente 0% de pessoas. E aí quando eu pergunto quem que educa seus filhos para lidar com dinheiro, a mesma coisa, quase ninguém faz isso. Então é uma questão cultural nossa. Então nós temos que começar a mudar dentro das nossas casas. Fica a dica, então, do Alair, que é coordenador do Procon, da Fundação Procon, regional aqui de Campinas, Alair Cruz Júnior, quem eu agradeço mais uma vez por estar com a gente, Alair. Muito obrigado, eu que agradeço, um forte abraço, Sandra, Felipe, e um abraço a todos os ouvintes da CBN Campinas. Obrigado, bom fim de semana.